Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg. E aí, todo mundo preparado para mais uma aula de Química? Então, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, ok? Bom, gente, nessa aula de hoje, o professor vai trazer para vocês aí, tá certo? Do nosso livro didático, ok? Vocês vão lá para a página 9, a segunda parte de nossa aula, onde nós vamos estudar, ok? Os níveis de energia, tá bom? E eu estou deixando para vocês aqui, logo na tela principal, mostrando aí já o esquema, né? O sentido em que ocorre o aumento gradativo de energia nas camadas eletrônicas, tá certo? Mostrando aí os níveis de energia, mostrando aí camada por camada, tá? Mas daqui a pouco a gente volta aí para esse esquema. Vamos continuar a nossa aula falando no nosso livro didático, página 9, níveis de energia, e acompanha aí com o professor, tá bom? De acordo com o modelo desenvolvido por Bohr, os átomos possuem níveis de energia disponíveis para seus elétrons. Segundo ele, cada nível de energia apresenta uma quantidade máxima determinada de elétrons. Exemplo, aí abaixo você está camada K, camada L, camada N. Então você tem aí a camada 1, que é a camada K. Nós vamos ter o quê? Aí a gente volta para aquele esquema anterior aqui, ó. Vamos voltar. O que é que a gente tem aqui, ó? Nível 1, camada K, tá certo? A gente vai ter aqui, tá certo? Quantos elétrons? Quem lembra? Nós vamos ter 2 elétrons, tá certo? Então, é o que ele suporta, essa camada suporta no máximo 2 elétrons, tá certo? É o que Bohr está explicando. Então, cada nível de energia apresenta uma quantidade máxima determinada de elétrons. Os que ficam mais próximos do núcleo, aqui, por exemplo, ó, a camada K, a camada L, que está mais próximo do núcleo, vai apresentar menor quantidade de energia. Já os mais afastados, tá certo? Olha, o O, o P, o Q são os mais afastados, tá certo? O que é que vai acontecer? O que é que acontece? Apresentam menor quantidade de energia do que os mais afastados. Então, o mais próximo tem menos e os mais afastados vai requerer mais energia, tá certo? Vai absorver aí mais energia. Continuando, tá aí o esquema para vocês, o aumento gradativo, né? Então, só explicando, aproveitando que a imagem foi ampliada, quanto mais próximo do núcleo, nós temos menor energia. Quanto mais afastado, olha a setinha aqui, ó, aumenta o nível de energia, né, da camada, ok? Seguindo, virando a página, então a gente vai ver agora aí esse esquema, ok? Atualmente, consideramos que os átomos dos elementos químicos conhecidos podem apresentar até o quê? 7 níveis de energia. Está aqui, ó, do 1 ao 7. Vai ser representado por que letra, gente? K, L, M, N, P, né? Faltou uma aqui, ó. Faltou uma aqui. Vamos corrigir, ok? Na hora da digitação não saiu, ó. K, L, M, N, O, P, I, Q, ok? Tá aqui, ó, distribuído aqui, tá certo? Tá no livro também de vocês aí. Sendo K, ok? O nível mais próximo do núcleo, como a gente viu no esquema anterior. Então, aqui nesse quadro abaixo, a gente está vendo a quantidade máxima de elétrons em cada nível de energia. Ou seja, o que ele pode ter, não pode ter mais do que isso. Então, vamos lá. Nível 1. Quem é o nível 1, gente? É a camada K. A camada K suporta, no máximo, 2 elétrons. Não é verdade? Nível 2. Nível 2, nós temos o quê? Camada L. L vai suportar no máximo, 8 elétrons. Vamos para o terceiro nível. Quem é o terceiro nível? É a camada M. M vai suportar no máximo quantos elétrons? 18. Pulamos, ó.
Estamos aumentando o nível de energia. Já estamos no nível 4. Nível 4 vai ser a camada N. N vai suportar no máximo 32 elétrons. Assim como no nível 5, a camada O também vai suportar o mesmo número de elétrons da camada N, do quarto nível. No sexto nível, camada P. P vai suportar igual a camada M no terceiro nível, no máximo 18 elétrons. E a última, e a mais energética, vamos ter a Q, tá certo? Que é a sétima camada, a mais afastada, não é verdade? Do núcleo, onde vai ter 8 elétrons no máximo. Não pode ultrapassar o número de elétrons, tá certo? De cada camada, tá bom? Tá explicado aí para vocês? Então, ó, veja a seguir um esquema que representa, né, de forma simplificada, a estrutura de um átomo de fósforum em latim, tá certo? Fósforo, como é em latim, vocês vão ver que começa com a letra P, fósforum, mas em português o fósforo, né, se escreve com F e não com PH, tá bom? Mas vamos ver aqui o elemento químico, vamos ver que estamos próximos de estudar o elemento químico. Então tá aqui o fósforos, né? Fósforos, está aqui com pH, não é fósforum, é fósforos, ok? Então está aqui, ó, com pH, 2 pHs, não é verdade? Então, ó, vamos observar aqui, gente, olha com o professor aqui, olha com calma, nós temos o núcleo e temos as camadas aqui, ó, ao redor do núcleo. A primeira camada, que é a camada K. Quantos elétrons eu vou ter na camada K? Ó, uma bolinha, 2 bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Circulando ao redor do núcleo. 2 elétrons. Então, ok, porque a gente sabe que na camada K só pode ter 2 elétrons. Vamos chamar o segundo nível. Qual é o segundo nível? L, não é verdade? Que suporta no máximo 8. Então, eu já tenho 2 e 8. Vamos ver se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, está correto. Vamos chamar o terceiro nível. Qual vai ser o terceiro nível? M. Suporta quantos? 18. Então, só que o elemento químico só tem 15. Tá certo? Só tem 15. É o número atômico, que é o 15 prótons. É o número Z, na verdade. Z significa número atômico, 15. Então, se eu só tenho no núcleo 15 prótons, para que ele se torne um sistema eletricamente neutro, eu tenho que ter na eletrosfera, no máximo, 15 também elétrons. Porque no núcleo eu tenho 15 prótons, então tenho que ter 15 elétrons. Então, eu já tenho 2 no primeiro nível, com mais 8 do segundo, totalizando 10. 10 para 15, faltam 5. Então, quantos eu tenho que ter aqui no terceiro nível, na camada M? Muito bem, faltam 5. Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, gente? Então, está aqui representado, né, de uma forma para que vocês possam entender. E o livro traz umas perguntas para poder ver se nós realmente entendemos. Tá certo? Então, vamos ver aí. Acompanhe comigo, pessoal. Segundo, de acordo com o esquema da estrutura do átomo do fósforo, está aí em cima, ok? Responda. Vamos ver. A. Quantos elétrons tem o átomo de fósforo? O professor explicou. Então, copia aí no caderno de vocês. Eu não vou colocar a resposta aqui, não. No slide, não. Então, eu contei junto com vocês aqui. Se o núcleo, o número atômico são 15 prótons, nas eletrosferas, né? Na eletrosfera, ok? Eu só posso ter 15 também elétrons. Por quê? Porque ele se torna neutro.
Lembra que a gente falou na videoaula anterior? Então, ó, quantos elétrons tem o átomo de fósforo? Se tem 15 prótons, tem 15 também elétrons, ok? Vamos para B? Vamos responder a B. Quantos níveis de energia tem o átomo de fósforo e quais são? O professor estava explicando para vocês, né? Se são 3 níveis, olha, o nível 1, K, o 2, L e o terceiro, M. 3, quais são? K, L e M. Muito fácil. E dá para dizer a quantidade de elétrons de cada um? Vamos ver se é a próxima pergunta. Deixa eu ver se é. Quantos elétrons, pronto, tem em cada nível de energia do átomo de fósforo? Nós contamos, né? A primeira aqui, ó, a gente contou 2, que é a camada K. Chamamos a segunda, a L, que só pode suportar 8, e também tem 8 bolinhas azuis aqui, então 8 elétrons, ok? E a última, para completar 15, só restava 5, então só 5. Não é obrigado completar. Cada elemento químico tem a sua quantidade máxima de elétron circulando nos níveis ou na eletrosfera, ok? Tá bem explicado? Vamos aqui, ó. Em sua opinião, todos os níveis de energia estão completos, ou seja, estão com a quantidade máxima de elétrons? Justifique. Nós só vimos a quantidade máxima de elétrons presentes na camada K, que são 2, no segundo nível, que é a camada L, com 8, mas a última, que seria 18, só tem 5. Então, não está completo, tá certo? A última camada não está completa. Vamos à explicação no nosso livro didático. Acompanha aí como professor. Essa letra D, ok? Na letra D, que é... Deixa eu ver aqui, não. Que é outro exemplo, tá? Que é outro exemplo. Olha, como podemos perceber, o átomo de fósforo não apresenta todos os níveis de energia. Isso também pode ocorrer em muitos outros átomos, como o professor explicou agorinha, de outros elementos químicos. Aí o professor trouxe para vocês aqui um outro exemplo que está no livro de vocês, que não está dessa forma, mas para mim poder explicar, para que eu possa explicar melhor para vocês, eu trouxe aqui o mesmo esquema que eu fiz do fósforo, eu trouxe do oxigênio, tá certo? Então, gente, eu me lembrei de uma coisa que eu gostaria de voltar aqui, ó. Fósforos, se eu não me engano, ele está... Não vamos mexer nisso agora, não. Não vamos mexer nisso agora, não. Mas eu vou dar uma olhada aqui, porque o oxigênio não está em latim, tá certo? Ele está aqui em inglês, ok? Eu não sei se essa palavra está em inglês também, porque eu tenho quase certeza, né? Deixa eu dar uma consultada aqui na minha tabela periódica, o que é fósforum, como o professor falou, em latim. Eu tenho recordação de muitos elementos químicos em latim na minha mente, e eu gostaria de tirar essa dúvida. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui, gente, para eu tirar essa dúvida e trazer para vocês, para a gente poder continuar. É interessante a gente saber. Por quê? Eu, por exemplo, só aprendi a todos os elementos químicos da tabela periódica porque eu memorizei em latim. Porque se eu for pela língua portuguesa, nem todos os elementos químicos vão coincidir começando pela letra, tá? Olha o exemplo anterior aqui, ó. O fósforo não é com F, é com P. Aí muita gente pergunta, por que com P se é fósforo? Aí já o oxigênio, olha, o oxigênio com o O, começa com o O, coincide com a língua portuguesa, tá? Mas como é em latim, então o professor vai dar uma consultada. Só um minutinho, fica aí, gente, eu volto já. Olha só, gente, o professor aqui, ó, aproveitou esse intervalozinho, já corrigiu, né? Porque está aqui, ó, na tabela abaixo. O professor já corrigiu, como eu falei que estava faltando, né? E o professor encontrou aqui para vocês. Olha só, vamos tirar a dúvida, tá? Olha aqui o fósforo, começando, né, com a letra P, sempre maiúscula. Depois o professor vai ensinar aí as regrinhas, ok? Então, olha aqui, ó, o fósforo é um elemento químico da família 15 ou 5A, ok? Com número atômico 15 e número de massa atômica correspondido igual a 31, tá certo? Porque foi arredondado aqui, ó, arredondou. Pertence ao terceiro período da tabela periódica, cujo símbolo é P, pois o seu nome vem do latim, como os outros, como os demais. Aí realmente é
fósforos, ok? Fós, que significa luz, e foros, né, o que dá. Então, isso significa o nome, o que dá luz. Olha aí uma curiosidade, como é bom a gente pesquisar, não é? Então, como o professor recorda, então o professor vai atrás e traz para vocês as informações para que vocês possam aprender de forma correta e quando for lá para o ensino médio, né, já saber, já conhecer bem o elemento químico, tá bom? Então, dando sequência aí, gente, a gente já viu toda essa parte, a gente pula aqui, ó, para o oxigênio, tá certo? Vamos falar então aqui, ó, como está no nosso livro didático. Então, oxigênio que tem 2 níveis de energia. Vamos ver quais são, ó. Um nível, outro nível de energia. Qual é o número atômico dele? 8. Se tem 8, quando a gente vai distribuir nas camadas, nos níveis de energia, primeiro nível, nível 1, camada K, suporta no máximo 2. É o que está aqui, ó. 2 elétrons. Chama a próxima, porque são 8. Está faltando, ó, 2 para 8, faltam 6. Então, eu tenho que chamar uma próxima camada, porque a K já foi completa, com 2 elétrons, e sabemos que 2 vai para 8, não precisa de 8, só faltam 6. Então, cabem os 6 elétrons. E está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6 elétrons. Está aqui, igual o livro didático de vocês. E isso nos mostra o que, gente? Que os átomos não têm necessariamente níveis de energia completos, tá certo? Nem no número de camadas, nem no número de elétrons nas suas camadas. Fica bem explicado isso aí, gente? Não se esqueçam disso aí, tá bom? E sempre que a gente tiver uma curiosidade, a gente para a aula, volta e a gente traz a informação correta para vocês, tá bom? Por isso que o professor parou sobre o fósforo. Então, tá aí também o oxigênio. Bom, gente, agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que o professor vai explicar agora. É importantíssimo para que vocês conheçam quando um átomo ele está eletricamente neutro, quando o átomo está eletricamente positivo, tá? Ou negativo, ou seja, quando ele é um íon, ok? Vamos à explicação do livro para que vocês possam entender. Então, acompanhe aí com o professor. Como vimos, os elétrons são partículas, né, de carga. Ó, aí tem cada negativa, não é erro na digitação. De carga. Daqui a pouco eu corrijo, eu sou agoniado, não gosto de deixar erro também na digitação. Então, corrijam aí. De carga negativa. Os prótons, tá certo? São partículas de carga positiva. E os nêutrons? Como o nome já diz, neutro é neutro, não tem nada. Não vai apresentar carga elétrica. Tá certo? É muito fácil. Se é neutro, é neutro. Tá certo? Então, o elétron é negativo, o próton é positivo. Nunca esquecer isso aí, tá? Por quê? Porque aí a gente vai saber quando ele é um cátion e quando ele é um ânion. E a gente vai dar exemplo para vocês, tá? Olha, assim quando o átomo possui a mesma quantidade de elétrons e prótons, ou prótons e elétrons, ou seja, P é igual a E, porque P é prótons, E é elétrons. Esse átomo ele é neutro. Foi o que eu fiz para vocês na videoaula anterior. Se eu tenho, por exemplo, vamos voltar ao fósforo, 15 prótons, eu tenho 15 elétrons. Então, 15 menos 15 é zero. Então, é neutro. Tá certo? No entanto, os átomos, eles podem ganhar ou podem perder elétrons em seu último nível de energia. Ok? O último nível de energia. Tipo, quando eu falei lá do fósforo, o último não foi L? Não foi L que tinha apenas, né, ao redor, na eletrosfera, 5 elétrons, ele só pode perder esses 5. Só pode mexer nele, porque é o último, tá certo? Nível de energia.
Quando a gente falou lá do oxigênio, que só tem 2 níveis de energia, K e L. L só tinha 6. Então, só esses elétrons é que ele pode ou absorver, porque ele só tem 6. Se é L, L suporta 8, ele pode ganhar no máximo mais 2. Não é verdade, gente? Só ele precisa ganhar no máximo mais 2. Não pode ultrapassar de 8, que é o que suporta o segundo nível, que é a camada L. É o que ele quer explicar aqui, tá? Mas ele pode perder também? Pode. Pode perder? Pode. Tá certo? Vocês vão ver átomos que vão ganhar ou perder no seu último nível de energia. Ou seja, quando você faz a distribuição, a última camada é que ele pode ganhar ou perder esses elétrons. Eu estou só dando exemplo do que a gente viu. Vou trazer para vocês daqui a pouco, mas deixa eu explicar aqui, tá? A figurinha abaixo não está igual à do livro. O livro, eu estou olhando ele daqui, tem a representação da formação do cátion e a representação do ânion. E eu vou trazer para vocês numa figura que vai explicar melhor, tá certo? E aqui eu já posso até começar a explicar melhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que é que diz o nosso livro didático. Novamente eu digo, no entanto, os átomos podem ganhar ou perder elétrons em seu último nível de energia, ficando eletricamente carregado ou positiva ou negativamente. Quando isso ocorre, eles perdem a sua estabilidade, tá certo? Quando ele perde essa estabilidade elétrica, aí eles são chamados de quê? Íons, certo? Íons. Agora sim, vamos para o nosso esquema aqui abaixo. Olha, vamos observar. Vou novamente pegar a setinha. Estão vendo a setinha? Prestem bem atenção na explicação. Eu tenho aqui o átomo. Olha, observa o primeiro nível de energia. Camada K suporta no máximo 2. Ok? Vou chamar, porque ele tem 3. O número atômico dele é 3. Porque, ó, se ele tem 3 elétrons, qual é o número de prótons, que é o número atômico? 3. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é o lítio, ok? O lítio. Mas não vou... vamos só se basear no que a gente tem aqui. Não vamos passar a conhecer agora todos os números atômicos e os elementos químicos, não. Vocês não têm obrigação disso agora, tá? Isso aí vocês vão aprendendo com o tempo. Então, olha, o que interessa é que, se eu tenho 3 elétrons, ok? Eu tenho aqui 3 prótons. Então, número atômico, o número de P, o número de prótons, 3. Distribuído, olha a setinha novamente aqui. Como são 3, a primeira só suporta 2 elétrons. Chamei o próximo nível de energia. Depois do K vem o L, que suporta no máximo 8. No máximo 8. Mas só tem um elétron, tá certo? Só tem um. Então, olha, ele aqui, ele é um cátion, é um íon cátion, ele está carregado positivamente. Agora, o que é que vai acontecer aqui, ó, com o ânion, tá certo? Quando ele perdeu esse elétron, é incrível, é o contrário, ó. Quando ele perde, ele se torna um cátion, ele fica carregado positivamente. Quando ele ganha, ele se transforma num ânion, porque ele fica carregado negativamente. Vocês poderiam achar que seria o contrário. Ué, ele não ganha e fica positivo? Não. Quando ele ganha, tá certo? Esse elétron aqui, ó, ele vai se tornar negativamente, ou seja, um ânion. Quando ele perde, ele perdeu aqui, ó, da sua última camada, não vai ter mais a camada, não vai ter essa última camada L, ele vai ficar apenas com 2, porque esse elétronzinho pulou para cá. Ok? Então, esqueça esse elétron aqui, ó. Observe aqui o que ganhou, que se tornou um ânion. Camada K tinha 2, ok? E quantos elétrons ele tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Agora, como ele ganhou mais uma, porque a gente sabe que a camada aqui, ó, esse nível, a camada 2, nível 2, suporta no máximo 8, ele pôde
ó, ganhar esse elétronzinho aqui. E ele completou, olha só, a sua última camada com o número máximo de elétrons que ele poderia, tá certo, ter nesse nível. Por isso que quando ele ganhou, se transformou aqui no ânion. Ele ficou carregado negativamente. É o que o nosso livro didático traz, certo? Então, vamos ver aí, gente. Vamos ver no esquema que vem. Vamos ver aqui, ó. Faltou colocar isso aí para vocês, né? Veja a seguir como pode ocorrer a formação de um íon. Nós já vimos a formação de um íon, ok? Vamos, ampliou aqui a imagem. Vou tirar a imagem do professor para vocês verem melhor. Estão vendo melhor aí? Viram? Então, vou passar para a próxima página para a gente estudar aí outros exemplos. Então, eu trouxe para vocês aqui o sódio, tá certo? Olha, o sódio, ele tá aqui, ó, positivo, tá certo? Por quê? Porque ele perde um elétron. E o que vai ganhar o elétron, então ele é um cátion, tá certo? Quando é mais aqui é porque ele perdeu, tá certo? Então ele perdendo, aqui, ó, não tem mais. Não tem mais. Vamos lá. Antes, deixa eu falar para vocês por que vai ter essa quantidade de elétrons nos seus níveis de energia, na eletrosfera. Eu não coloquei o número atômico, é como se vocês não têm obrigação de saber nada disso agora. Então, o sódio, nádium, tá? Em latim, olha como o professor lembra. Quando não lembra direitinho, fica na dúvida, o professor vai voltar lá e ver. Mas, ó, o sódio, aí você vê, começa com Na e se diz sódio. Por isso que a gente tem que memorizar algumas palavras em latim. Então, o sódio, se você observar na tabela periódica, é 11 prótons. Ou seja, o número atômico dele é 11. Ok? Então, vamos ver. Se eu tenho no núcleo 11 prótons, na eletrosfera eu tenho que ter 11 elétrons. Então, ó, primeiro nível de energia, qual é a camada? K. No máximo, 2. Estão acompanhando a setinha? 2 elétrons. Como são 11, está faltando 9 ainda. Então, vou pular, ok, para próximo nível de energia, que é o nível 2. O nível 2, que é a camada L, suporta no máximo 8. Então, vamos lá. Quantos eu vou ter aqui? 2, 4, 6, 8. Com 2, 10. Está faltando para completar 11 apenas um. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Então, ele vai ser um cátion, porque ele está dizendo aqui que vai perder este último elétron no último nível, na última camada. Então, essa camada, ó, tchum, desapareceu. Cadê ele aqui? Não tem mais ele. Ok? Se tornou aqui um ânion. Ok? Vamos fazer o contrário com outro elemento agora. Vou trazer outro elemento químico para vocês. Vou trazer o cloro, certo? O cloro coincidiu, Cl, cloro, ok? Vamos ter aí agora o seguinte, cloro, o número atômico, repito, vocês não precisam memorizar agora, o professor sabe, porque já vem ensinando há bastante tempo e a gente vai aprendendo e não esquece mais. Então, o número atômico dele, 17. Se é o número atômico, é correspondente ao número de prótons. Então, se eu tenho no núcleo, onde é que ficam os prótons? Não é no núcleo junto com os nêutrons, ok? Então, se eu tenho no núcleo 17 prótons, quantos elétrons eu tenho que ter na eletrosfera? Também 17 elétrons. Vamos ver se tem 17 elétrons? Vamos ver. Chamamos a camada K, suporta 2. Camada L, suporta 8. Então, 2, 4, 6, 8. 8 e 2, 10. Tá, para 17, faltam 7. KLM suportaria 18, mas só tem 7 elétrons. Ok, zero bronca, porque a gente sabe que os átomos não têm todos completos, tá certo? Muitos átomos variam. Então, na camada M, que é o terceiro nível,
KLM, tenho 7. Então, ó, 2, 4, 6 e 1, 7. Formando aí os 17, né, do número atômico, os 17 elétrons, porque tem 17 prótons. Ora, vejam bem, aqui ele não perdeu, aqui ele ganhou. Aqui ele ganhou. Olha o que é que acontece. Ele ficou negativo. Eu não coloquei aqui. Coloquei aqui para vocês entenderem. Ó, o mais que passou aqui a ceder. Aí ele ficou negativo porque ele ganhou. A gente sabe que ele é um ânion porque ele ganhou este elétronzinho que está aqui. Ele ganhou este elétronzinho que está aqui. Então, de 7, olha a bolinha azul. 2, 4, 6 e 1 a 7. Ele ganhou essa que estava aqui, ó. Ela ganhou esta daqui. Pá, pulou para cá, tá certo? Ficando agora com 8 elétrons aqui no último nível de energia. Ok? Então, é um íon. É um íon que? Ânion. Tá certo? Porque ganhou. Quando ganha, fica negativo. Quando perde, ou ele perdendo aqui, ó, fica positivo. Ok? Nós teremos, para reforçar, mais aulas na nossa próxima aula. Aqui a gente encerra, tá certo? Na próxima aula, eu vou trazer mais exemplos para vocês, vou trazer exercícios para que vocês possam cada vez mais, né, ir melhorando o conhecimento de vocês a respeito desse nosso assunto, dos cátions e dos ânions, tá certo? E o que acontece aí no átomo quando ele não vai estar mais estável, tá certo? O que é que vai acontecer. Então, na próxima aula, eu trago mais conteúdos para vocês, mais explicação, mas eu acho que vocês, se estão prestando atenção, eu tenho certeza que vocês entenderam bem o que o professor quis passar nessa videoaula de hoje, tá bom? Então, vou me despedindo aqui e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.